Olá, meu nome é Milena Duarte, sou aluna do curso de Medicina do Instituto de Ciências Médicas da UFRJ Campus Macaé, sob orientação hoje da professora Fernanda Morim Braga, que é professora adjunta do Instituto de Alimentação e Nutrição da UFRJ. Eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de vida feminino, seus aspectos fisiológicos e de desenvolvimento, da infância ao climatério. Um bom momento para começar a discutir o ciclo de vida feminino é a oitava semana de gestação, que é marcada pela diferenciação sexual. Até essa etapa, o único elemento que diferencia o sexo do embrião, se vai ser menino ou menina, é a sua carga genética. Ou seja, se os seus cromossomos sexuais são XX ou XY. A formação de uma estrutura denominada ducto de Miller durante a oitava semana, que vai dar origem à tuba uterina, à vagina, ao útero e ao colo do útero, caso esse embrião seja um embrião do sexo feminino. Esse ducto de Miller está localizado dentro do corpinho do embrião. Por isso, a gente ainda não consegue diferenciar o sexo com exames de imagem na oitava semana. Os ovários, eles vão se formar a partir de outra estrutura, que nós chamamos de córtex da gônada bipotencial. Então, eles não vão surgir do ducto de Miller. Esses ovários vão começar a se formar, como eu disse, a partir do córtex da gônada bipotencial, a partir da 10ª semana de gestação. Nesse momento, nos ovários, nós ainda não temos os ovócitos primários, que são os gametas femininos, as células germinativas. Porém, nós encontramos nos ovários células que são precursoras dos ovócitos primários, ou seja, que vão dar origem a eles. Até esse momento, ainda não são ovócitos primários, são ovogônias. Essas ovogônias vão se multiplicar muito rapidamente até a 20ª semana de gestação, atingindo um pico máximo de quantidade lá dentro do ovário. Mas o que acontece? A partir dessa 20ª semana, a quantidade de ovogônias vai diminuir gradualmente e quando nasce, a menina vai ter cerca de 1 a 2 milhões de ovogônias. Então, uma quantidade bem reduzida quando a gente compara com a 20ª semana de gravidez. O ciclo de vida da mulher durante o período pré-natal, ele envolve o desenvolvimento das células germinativas nos ovários, que são as ovogônias, como eu citei, que vão dar origem aos óvulos e aos folículos ovarianos. Mas o que é folículos ovarianos? Só para revisar. É a casinha do óvulo. É uma estrutura que reveste o óvulo e, e se explode, se rompe durante a ovulação. Ele é um processo, esse processo, né, o ciclo de vida da mulher, a formação das ovogônias, a sua multiplicação, tudo isso ocorre no período pré-natal, ou seja, antes do nascimento da mulher. Então, o ciclo de vida feminino já começa bem antes do nascimento da bebezinha. Vamos falar um pouquinho agora sobre a infância. Durante a infância, o sistema reprodutor feminino, ele não vai ser tão influente fisiologicamente na vida da menina quanto é na vida adulta. Por quê? Nos primeiros anos de vida da menina, da criança, a gente tem baixos níveis de hormônios sexuais, ou seja, de estrogênio e de progesterona, que são os principais hormônios sexuais. Por isso, o seu sistema reprodutor não vai ser tão atuante quanto é na puberdade e também na vida da mulher adulta. Esses hormônios são responsáveis pelo desenvolvimento dos caracteres ou características sexuais secundárias. São o quê? Aquelas características que surgem após a puberdade. Então, o desenvolvimento dos seios, das mamas, o surgimento dos pelos pubianos
Isso na menina criança que ainda não passou pela puberdade não vai ocorrer. Mas conforme essa puberdade vai se aproximando, as visitas ao ginecologista devem ocorrer, podem ocorrer, porque é possível que doenças ginecológicas surjam. Então, também é válido ressaltar que para uma vida adulta saudável, é necessário que a criança, durante a sua infância, tenha acesso a serviços de saúde, tenha bons hábitos de vida, por exemplo, uma alimentação adequada e saudável, também atividade física regular. Já chegando na puberdade, que é essa fase entre a infância e a adolescência, ou seja, ali dos 8 aos 14 anos, uma fase que é marcada por mudanças psicológicas e físicas muito impactantes na vida da mulher, por exemplo, a maturação sexual, a menarca, né, a primeira menstruação. E aqui a gente vai começar a falar primeiro sobre a secreção de um hormônio que chamamos de hormônio folículo estimulante. Esse hormônio, ele começa a ser secretado por volta ali dos 8 anos, em conjunto com um outro hormônio, que a gente chama de hormônio luteinizante. Esses hormônios são secretados por uma glândula chamada hipófise, que está localizada lá no cérebro, e é considerada uma glândula mestra. Por quê? Ela secreta hormônios, ou seja, ela libera hormônios que vão agir sobre outras glândulas. Esses dois hormônios, por exemplo, vão agir sobre os ovários das meninas, começando assim a puberdade. Os ovários, por sua vez, vão produzir outros hormônios, que a gente chama de progesterona e estrogênio. Os hormônios que a gente tinha visto aqui durante a infância que estavam em baixa quantidade. Aqui na puberdade, eles já são estimulados a ser secretados, a ser liberados por meio da secreção do FSH e do LH, certo? Porém, os efeitos físicos desses hormônios não vão ser sentidos já com 8 anos. Eles vão começar a aparecer lá por volta dos 11 anos. Além disso, uma coisa muito importante de citar é que a puberdade, ela também tem uma grande importância, uma grande influência no esquema de imunização das meninas. Por quê? Dos 9 até os 14 anos, é esperado que a adolescente receba a primeira dose da vacina do HPV. Isso porque essa fase da puberdade normalmente vem antes do início da vida sexual. Então é importante que a menina já esteja vacinada quando ela começar a sua vida sexual quando mulher adulta. Durante a maturação sexual, que é uma fase da puberdade, a gente vai ter alguns eventos muito característicos. O primeiro é o aumento dos ossos pélvicos, então o aumento do quadril da mulher. A gente também tem o aparecimento dos brotos mamários. Esse evento tem um nome um pouquinho estranho, que é telarca, então é o começo do desenvolvimento dos seios. A gente tem também a pubarca, que é o começo do desenvolvimento dos pelos, né, nas axilas e também os pelos pubianos. E temos a menarca, que nada mais é do que a primeira menstruação. Além disso, quando a gente fala tanto da infância quanto da adolescência, a gente está falando sobre mudanças muito perceptíveis no crescimento e no desenvolvimento ósseo, ou seja, a fase que a gente cresce, né? Isso porque temos uma produção de hormônios sexuais e de hormônio de crescimento, que a gente chama de GH, que é fundamental para o crescimento ósseo. Então, se a gente quer crescer, a gente tem que liberar isso daqui: hormônios sexuais e hormônio do crescimento. Com o crescimento ósseo, a gente tem o fechamento das epífises dos ossos, o que vai fazer com que no final da adolescência a gente tenha a interrupção do crescimento longitudinal. O que é isso? A gente para de crescer no fim da adolescência. Aqui também
É importante salientar que deficiência do GH, que é o hormônio de crescimento, ou ainda problemas hormonais em relação aos hormônios sexuais, podem fazer com que a produção de estrogênio, e progesterona também seja reduzida, levando a alterações no crescimento e no desenvolvimento dos ossos, que pode fazer com que a menina cresça menos do que ela realmente deveria crescer. A puberdade também vai marcar o início da menarquia. A menarquia nada mais é do que o início da fase reprodutiva da mulher, que vai terminar lá para o lado da menopausa, ou seja, ela vai durar até a mulher ter a sua última menstruação. Ou seja, enquanto a mulher ainda tem ciclos menstruais, ela ainda vai estar na menarquia, a sua fase reprodutiva. A puberdade, ela pode, em alguns casos, ocorrer precocemente, ou seja, antes da hora. É um evento cerca de 20 vezes mais comum em meninas do que em meninos. E no sexo feminino, ela é caracterizada quando a puberdade, o desenvolvimento das características sexuais ocorre antes dos 8 anos. Nesse caso, além do aparecimento de pelos pubianos, do desenvolvimento dos seios prematuramente, a gente também tem o comprometimento no crescimento da criança. A gente percebe atualmente, pressupõe-se que uma das principais causas da puberdade precoce seria o aumento do IMC, do índice de massa corporal, que está intimamente relacionado à obesidade em crianças. A chegada da puberdade também pode ocorrer de forma oposta, né? Tardiamente, quando apresenta pelo menos um dos três critérios que eu vou citar aqui. Pode ser um, o outro ou o terceiro, certo? Então, por exemplo, quando o broto mamário não surge até os 13 anos de idade, ou então quando não houve menarca após 5 anos do início da puberdade, então se uma criança começou a puberdade aos 9 anos, ali se iniciou o desenvolvimento das suas características sexuais, e com 14 ela ainda não teve a sua primeira menstruação, isso pode ser um indicativo de puberdade tardia. Ou ainda o terceiro caso seria quando não houve a primeira menstruação, a menarca, até os 15 anos de idade. Vamos falar um pouquinho sobre vida adulta. Aqui na nossa apresentação dividimos em ciclo menstrual, contracepção e gravidez. Vamos falar agora da primeira parte, que é o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é uma parte fundamental do ciclo de vida da mulher e ele pode ser dividido, pouca gente sabe, em duas fases: o ciclo uterino e o ciclo ovariano. O ciclo ovariano, ele é responsável por produzir e liberar um óvulo, o gameta feminino, e ele é controlado por aqueles hormônios sexuais que a gente tinha citado, que aumentam durante a puberdade, que é o estrogênio e a progesterona. Já o ciclo uterino, ele é um momento em que o revestimento do útero, o endométrio, ele é formado e posteriormente eliminado e dá início assim à menstruação. O ciclo menstrual, ele pode afetar sim a saúde feminina, causando alguns desconfortos, mas que se forem persistentes, podem indicar problemas de saúde. Então, esses impactos podem ser variados, por exemplo, cólicas menstruais, mudanças de humor, famosa TPM, que nós conhecemos muito bem, irritabilidade, né, sensibilidade mamária e também uma maior retenção de líquidos. Algumas mulheres podem apresentar algumas alterações, como sangramento menstrual muito intenso, falta de menstruação, que a gente conhece como amenorreia, que podem ser ali um indicativo de algum problema de saúde que exista e ela não saiba ainda. Vamos estudar mais um pouquinho aqui o ciclo ovariano e o ciclo uterino agora. O ciclo ovariano, ele é responsável
Ó, aqui a gente tem ciclo uterino, só para dar uma complementar, ciclo uterino, e aqui a gente tem o ciclo ovariano, aqui está escrito ovárico, mas é a mesma coisa, tá? Então, ele é responsável pela produção, aqui a gente tem o óvulozinho com seu folículo, revestindo ele como se fosse uma casinha. O óvulo, no caso, essa bolinha daqui de dentro. O folículo seria essa membrana roxa revestindo. Então, no ciclo ovariano, a gente tem a produção desse óvulo que está dentro do folículo e também a sua liberação, ou seja, o rompimento do folículo, liberando o óvulo durante uma vez ao mês, que é o evento que a gente conhece como ovulação. Isso, logicamente, ocorre apenas em mulheres em idade reprodutiva, ainda na menarquia. Então, a mulher que já chegou à menopausa, ela não vai menstruar e também não vai ovular. Durante a primeira fase desse ciclo ovariano, os níveis de estrogênio, aqui representado em cinza, começam a aumentar, o que estimula o crescimento do revestimento uterino. Então, aí a gente fala também do ciclo uterino, que a gente percebe aqui, ó. Aqui, ó, nessa fase, quando o estrogênio está em alta, a gente está tendo a ovulação. Percebam como que está o útero, o endométrio aqui nesse momento. Nessa fase, a gente está, né, no meio do ciclo, com a ovulação ocorrendo, o óvulo sendo liberado pelo ovário e pode ou não ser fertilizado por um espermatozoide. Caso a mulher tenha tido relações sexuais sem o uso de contraceptivos, isso pode ocorrer, a fertilização desse óvulo. Na segunda fase do ciclo ovariano, então daqui para cá, os níveis de progesterona vão aumentar. Então, progesterona está aqui em roxo, ó. Olha essa elevação. E por quê, né, que vai ter essa elevação do nada de progesterona? Isso porque a gente tem que manter o revestimento uterino preparado para a gravidez. Então, vamos supor que esse óvulo tenha sido fertilizado. A gente precisa que o endométrio, a parede do útero, esteja preparada para dar uma proteção para esse zigoto que vai se implantar no endométrio e dar seguimento à gestação. Então, aqui vocês podem observar que houve uma certa mudança no revestimento, com o ciclo uterino, né, é, sempre em consonância com o ciclo ovariano. E o que acontece no ciclo uterino, uma coisa a gente pode atestar como sendo uma pequena diferença, quando a gente vai falar sobre o ciclo ovariano, que quando a gente fala de ciclo ovariano, o principal evento que ocorre é a ovulação. Enquanto no ciclo uterino, embora os outros eles andem de mãos dadas, a fase inicial, ou seja, a fase também principal do ciclo, é justamente a menstruação, que é quando o revestimento uterino está sendo liberado, eliminado, porque esse revestimento uterino, no caso, não foi utilizado no ciclo anterior, ou seja, não deu origem a uma gestação. Então, ele vai ser eliminado. Aqui na imagem a gente consegue ver a menstruação. Depois da menstruação, o revestimento uterino começa a se reconstruir. Perceba que em rosa ele se reconstruindo de fase a fase. Isso porque a gente tem um nível crescente de estrogênio, aqui em cinza, que vai ajudar nessa reconstrução do revestimento uterino. No meio do ciclo, como a gente viu, ocorre a ovulação e, se o óvulo for fertilizado, vai se implantar nesse revestimento uterino aqui, já construído novamente. Caso contrário, se não houver a gravidez, esse revestimento de novo vai ser eliminado durante a menstruação. Agora, uma parte muito importante também é a contracepção. A contracepção é o uso de alguns métodos ou então de dispositivos, como camisinha, como DIU, que previnam a gravidez durante as relações sexuais. Existem diversos métodos contraceptivos disponíveis atualmente para mulheres
também para homens utilizarem, cada um com as suas vantagens e desvantagens. A seguir, eu listei, sim, aqui tem 4 métodos contraceptivos principais. A primeira, que é um dos métodos mais comuns, mais frequentes, é a pílula anticoncepcional, que consiste em uma combinação, se for uma pílula anticoncepcional combinada, de hormônios que impede a ovulação. Importante citar também que hoje em dia temos a mini pílula, que é uma pílula apenas de progesterona, que no caso não tem o estrogênio, que é muito útil para mulheres que não podem utilizar pílulas com estrogênio. No geral, a eficácia da pílula anticoncepcional é de cerca de 99%, mas como ela depende de muitos fatores, por exemplo, a mulher tem que lembrar o horário certinho para tomar a pílula, essa eficácia pode ser reduzida, dependendo da utilização. Existem 2 formas da pílula, então, a pílula combinada com estrogênio e progesterona e a pílula apenas com progesterona. O DIU é o dispositivo intrauterino, é um mecanismo de plástico, um equipamento de plástico em forma de T, que pode ser de cobre ou então pode ser um DIU hormonal, com liberação de hormônio. Ele vai agir impedindo que ocorra a fertilização e também a implantação do óvulo. A sua eficácia, cerca ali também de 99%, e ele pode ser usado por vários anos, dependendo do tipo, e ele é um método contraceptivo de longa duração, porque diferentemente da pílula, ele não exige um uso diário, que a paciente se lembre de tomar a medicação todos os dias. O preservativo, também chamado de camisinha, é um método contraceptivo de barreira, ou seja, que impede que o esperma entre em contato com o óvulo. Ela pode ser feita de látex ou ainda de poliuretano e vai ser utilizada tanto por homens quanto por mulheres. Temos a camisinha masculina e a feminina, e a sua eficácia é de cerca de 98%. Já o implante subcutâneo é um método não muito conhecido, mas extremamente eficaz, com 99% de eficácia. Ele é um pequeno dispositivo de plástico que é colocado sob a pele, entre o bíceps e o tríceps, e ele vai fazer a liberação de progesterona no sangue. Ele impede que haja a ovulação e também vai tornar o muco cervical, que é um muco que fica ali no útero, um pouco mais espesso, mais grosso. Isso vai impedir que o esperma entre. Como o DIU, ele também é um método contraceptivo de longa duração, isso faz com que a mulher não tenha que ficar se lembrando também todos os dias de ingerir a medicação. Além desses métodos, existem também outros, por exemplo, o diafragma, a camisinha, a tabelinha, a pílula do dia seguinte, o adesivo anticoncepcional, a injeção hormonal trimestral. Cada um vai ter as suas particularidades, os seus benefícios e malefícios, e é importante que a mulher ela consulte um profissional de saúde para entender qual que é o método mais adequado para ela e para o seu momento biológico, então se ela quer engravidar, se ela não quer engravidar, se ela quer engravidar daqui a um tempo, ou se realmente não está nos seus planos para os próximos 5 anos, por exemplo. E é importante lembrar que todos os métodos possuem algum grau de eficácia, ainda que, por exemplo, o preservativo seja muito mais eficaz do que o método da tabelinha. A gravidez é o período da gestação que vai começar com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, então vai ter a união do óvulo e do espermatozoide, e vai terminar com o nascimento do bebê. Durante a gravidez, o corpo da mulher vai passar por muitas adaptações fisiológicas para que esse feto possa se desenvolver. Então, por exemplo, teremos mudanças emocionais muito significativas, como a ansiedade, o estresse, que estão relacionados ao processo de mudança, de ter um bebê sendo gerado dentro de si,
e também ao processo de cuidado do bebê. É importante, nesse momento, evitar substâncias nocivas, como o álcool, o tabaco e drogas advindas dele, como o cigarro. Drogas ilícitas também é muito importante. Essas drogas todas podem causar problemas ao feto e é altamente desaconselhável que o seu uso seja feito. Além disso, é muito importante evitar medicamentos sem orientação médica, pois muitos medicamentos não podem ser ingeridos por gestantes. Então, é preciso que o médico primeiro avalie se esse medicamento possa ser administrado ou não para uma mulher grávida. Na gravidez, há o aumento da produção do leite materno, que é controlado por um hormônio que chamamos de prolactina, e que também, depois do parto, já no nascimento, pode ser, esse aumento da produção também pode ser estimulado pela sucção do bebê durante a amamentação. Além disso, durante a gravidez podem ocorrer algumas complicações também, como a pré-eclâmpsia, o diabetes gestacional e o parto prematuro, sendo a pré-eclâmpsia e a sua consequente eclâmpsia a causa de morte materna mais comum no Brasil durante a gestação. Na gestação, temos alguns hormônios que vão ser muito atuantes. Primeiramente, é importante a gente citar que depois da fecundação, o zigoto vai se dividir, se multiplicar em células e mais células. Esse conjunto de células vai ser denominado embrião, e ele vai se implantar lá na parede do útero, no endométrio. A partir daí, a gente tem o desenvolvimento do embrião e também de um órgão temporário que é muito conhecido por nós como placenta. Essa placenta, ela vai ser formada por dois tecidos embrionários, dois tecidos do embrião, que são chamados de trofoblasto, e também pelo próprio endométrio, a camada interna do útero. Durante a gravidez, o corpo da mulher vai produzir diversos hormônios para manter a gestação e preparar o corpo dela para o parto. Por exemplo, a gente tem a secreção do HCG. Isso, aquele lá do teste, o beta-HCG, dele mesmo que a gente está falando. O HCG, ele é um hormônio nomeado como gonadotrofina coriônica humana. Ele é produzido pelo embrião, então por isso que ele é um indicativo de gravidez, é, por isso que os testes procuram por ele, e é responsável por manter o corpo lúteo no ovário, que vai produzir aquele hormônio que a gente falou anteriormente, quando a gente começou a falar de puberdade, que é a progesterona. A progesterona, por que ela aparece aqui na gravidez também? Porque ela é importante para manter o endométrio espesso, ou seja, grosso, e para nutrir o embrião. Com o tempo, é a placenta que vai assumir a produção de progesterona, é ela mesma que vai fazer esse papel. Não vai ser mais o corpo lúteo lá no ovário. E também vai garantir a produção de outros hormônios, como o estrogênio. Esses hormônios também vão estimular a produção de estrogênio pela placenta, que é responsável pelo crescimento e desenvolvimento do feto, ou seja, a progesterona, né? Ela também vai ser responsável por essa estimulação, além de preparar o corpo para a hora do parto. Além disso, durante a gravidez podem ocorrer algumas mudanças, como, por exemplo, o sistema cardiovascular, ele vai ter um aumento no débito cardíaco, ou seja, no volume de sangue sendo liberado do coração a cada batida. O sistema respiratório, por outro lado, vai ter um aumento da taxa de ventilação pulmonar para permitir uma troca gasosa adequada. Por outro lado, a gente também tem modificações no sistema endócrino. Com isso, temos uma produção aumentada de hormônio tireoidiano, porque o hormônio tireoidiano ele é essencial para o desenvolvimento neurológico do feto.
E, por outro lado, se ele for produzido de forma excessiva, pode causar complicações na gravidez, como a pré-eclâmpsia, que a gente viu anteriormente, e o parto prematuro. Como dito, como a gravidez aumenta o débito cardíaco, outra complicação pode ser a hipertensão arterial gestacional e a diabetes gestacional, que a gente confere aqui, ó, diabetes gestacional. Isso porque a gente tem tanto o aumento do volume sanguíneo, devido ao aumento do débito cardíaco, como também o aumento da frequência cardíaca. Além disso, a gente tem uma leve dilatação, um aumento no diâmetro das artérias uterinas para aumentar o fluxo sanguíneo que está indo para a placenta. Sendo assim, as possíveis intercorrências recorrentes do sistema circulatório cardiovascular da gestante podem ser, como vimos, a diabetes gestacional ou ainda a hipertensão arterial gestacional. O climatério é um período de transição que ocorre na vida das mulheres, marcado pelo fim da função reprodutiva dos ovários e também pela diminuição da produção hormonal, inclusive, principalmente, do estrogênio, que é um dos hormônios que a gente viu que lá na puberdade tem uma alta em sua produção. Esse processo pode começar por volta dos 45 anos e vai durar até a última menstruação da mulher, que dá início à menopausa. Durante o climatério, essa mulher ela pode apresentar uma série de sintomas, como ondas de calor, suores noturnos, alterações de humor, irritabilidade, ansiedade, depressão, insônia, diminuição da libido, ressecamento vaginal, aumento do risco de doenças cardiovasculares e até osteoporose. Fisiologicamente, esse climatério está associado a uma diminuição gradual da produção do estrogênio pelos ovários, como vimos no slide anterior, o que pode levar à atrofia dos tecidos genitais, uma diminuição na lubrificação vaginal, então por isso temos ressecamento vaginal, e o maior risco de infecções do trato urinário. Além disso, a diminuição dos estrogênios pode afetar a saúde óssea, por isso que temos um maior risco de osteoporose e de fraturas. Outro aspecto importante é que, além da diminuição da produção do estrogênio, como a gente viu aqui, a gente também tem a diminuição da progesterona, que é o outro hormônio que a gente comentou que vai ter uma taxa aumentada durante a puberdade, até o fim da fase reprodutiva da mulher. Isso pode levar a irregularidades menstruais e também sintomas como inchaço, sensibilidade mamária. O declínio dessa produção hormonal pela mulher também pode afetar algumas funções cognitivas. Isso faz com que o risco de algumas doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, ela pode, ela pode também aliviar a mulher, se ela quiser, os sintomas do climatério, procurando por algumas terapias hormonais, alguns suplementos de fitoestrogênios, antidepressivos, medicamentos para osteoporose e ter algumas terapias alternativas também, como a acupuntura, yoga. Isso tudo sempre tendo acompanhamento de profissionais de saúde, como médico, ginecologista e obstetra, para que a mulher ela seja conduzida de uma forma delicada durante o processo do climatério. Aqui nós temos algumas das principais referências que utilizamos para a produção dessa aula. O ciclo de vida da mulher, no geral, é uma jornada complexa e também única, marcada por importantes fases de desenvolvimento e de transformação. No geral, o ciclo de vida feminino é uma grande transformação. Desde a menarca até o climatério, cada etapa traz consigo desafios, descobertas
e oportunidades de crescimento e de cuidado. Compreender e respeitar as particularidades, as características de cada fase do ciclo de vida é essencial para promover a saúde e o bem-estar da mulher. Isso permite uma abordagem adequada às suas necessidades físicas, emocionais e sociais. A intenção do NESAM com essa aula foi informar e estimular a busca por conhecimento sobre a saúde feminina, visando a construção de uma sociedade mais consciente e acolhedora para todas as mulheres em todas as fases de suas vidas. Muito obrigada. O contato para se informar um pouco mais sobre o NESAM, sobre mim e a professora Fernanda, para entrar em contato com o grupo, está na descrição desse vídeo. Muito obrigada.